E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius de novo do Code Lab da FPC e hoje eu quero apresentar um conceito super legal para vocês sobre testagem. É um passo adicional ali do Jest que o João já fez um vídeo pra gente e é a ideia de testes baseados em propriedades. É uma ideia bem nova que tem sido discutida aí pela comunidade que eu acho que é legal de apresentar para vocês. Como a teoria tem pouca teoria, a ideia é bem simples, na verdade, eu fiz só uma cheat sheetzinha aqui pra introduzir um pouco os conceitos, e depois a gente vai partir mão na massa com um exemplo em Python aí que eu e o Eric preparamos para essa esse vídeo. Bem, o que é testagem em propriedade? Primeiro a gente precisa entender o que é uma propriedade de um sistema, de um software, de qualquer coisa. E a gente pode pensar nisso como uma regra, uma lei que não só o sistema obedece, como ele garante. Então ele dá pra gente que isso sempre vai valer. Por exemplo, se a gente for pensar em somar dois números reais ou dois números normais, a gente vai ter que um número mais outro número, x mais y, é igual a y mais x, ou seja, a ordem não importa, certo? Isso é uma garantia, isso é uma propriedade da adição. E o que é interessante a gente pensar dessa forma? Se a gente pensa em propriedades, elas são genéricas, não importa o que for x ou y. Ele obedecendo esse, essa condição fundante aqui, a gente sabe que isso aqui é verdade. E aí que entra o pulo disso para programação. E se a gente pensar os nossos testes dessa maneira? E se ao invés de a gente pensar em exemplos de uma coisa, a gente pensa numa propriedade e a gente fala para o computador, para o sistema, gere para mim exemplos que testem essa propriedade. Ou seja, automaticamente gerar testes de unidade sobre alguma coisa. Isso já existe em outras formas de gerar automaticamente testes, mas essa aqui tem uma coisa bem interessante. E por que fazer isso? Bem, nenhum humano consegue imaginar todos os casos de falha de um sistema ou de uma coisa só. Ou seja, quanto mais a gente deixar esse trabalho extensivo de você criar uma cobertura grande sobre as possibilidades de falha de um sistema, melhor, porque o computador faz isso muito melhor do que a gente. E outra coisa bem interessante é a forma que a gente conceitua, introduz uma nuance diferente na forma que a gente vê e pensa o nosso código. A gente não está pensando mais, eu tenho que fazer esse exemplo funcionar, eu tenho que fazer isso daqui funcionar, ou aquilo ali funcionar, mas você pensa essa propriedade, eu tenho que garantir essa propriedade para o usuário ou para essa função ter sucesso, certo? Isso é bem interessante porque generaliza, é mais uma perspectiva que sempre ajuda na hora da gente construir e fazer um código mais bonitinho, mais legal. Para demonstrar tudo isso para vocês, a gente vai estar usando Python, um exemplo que a gente preparou bem simplinhos, utilizando uma biblioteca chamada Hypothesis. Essa biblioteca implementa e constrói tudo isso para a gente já em Python. Vocês vão ver uma biblioteca bem intuitiva, uma interface bem intuitiva, mas existem já isso para JavaScript, tem para Java, tem para C++, tem para várias linguagens implementadas das mais diferentes formas e se vocês procurarem, vocês com certeza vão achar na linguagem de preferência de vocês. Vale notar também que essa ideia é uma ideia que veio de uma biblioteca do Haskell chamada QuickCheck e vale a pena dar uma olhada nela porque é muito interessante como eles fazem também. E é isso, agora vamos colocar a mão nas massas. Bom, então agora partindo para a parte prática, a gente vai fazer aqui um código bem simples para a gente testar o uso dos testes de propriedades. No Python a gente vai estar utilizando a biblioteca Hypothesis e a gente também precisa do PyTest. Então vocês vão fazer um pip install PyTest e Hypothesis, certo? Aqui eu já tenho meu ambiente configurado, eu tenho uma virtual env e uma pastinha testes já preparada para quando a gente for fazer. A aplicação em si consiste de apenas um único arquivo que faz a encriptação de César. A encriptação de César é um algoritmo super antigo para fazer uma encriptação bem simples, que basicamente é fazer um caractere ser deslocado no valor de uma chave, fazer um shift, né? Então, aqui só exemplificando, se a gente tem uma palavra
ABA, ABA, se a gente for fazer uma encriptação de César e a nossa chave é 2, o A vira um C, né? Ele vai de A, B, C, deslocou 2 posições, e um B vira B. Então, de ABA que a gente tinha, a gente vai ter o CDC, certo? Basicamente a gente tem isso, então, para o Cypher, a gente desloca em 2 posições, e para o Decipher a gente tem o deslocamento contrário, a gente retorna o valor da posição da chave, né? E aqui a gente está fazendo caractere a caractere, essa função ela recebe um caractere único, e o encrypt ele recebe um texto, e ele, para cada caractere desse texto, ele faz a encriptação e retorna o texto encriptado. E o decrypt ele faz a decriptação. Então, se a gente for analisar aqui, de modo bastante simples, a gente tem aqui dentro desse if name main, a gente está simulando um teste unitário. Então, imagine que a gente quer testar essa encriptação para a palavra Hello World. Então, a gente faz o cipher dela, encripta com uma chave de 4, e depois a gente faz a decriptação desse texto com a mesma chave e verifica se ele é igual ao texto. E a gente printa isso. Então, tem que printar true. Se a gente rodar esse código aqui agora, python cipher.py, você pode ver que ó, ele printa qual que foi o texto, Hello World, qual que foi a cipher do Hello World, essa coisa aqui. Você pode ver que tem os dois L's aqui, que dão o mesmo valor aqui, ó, pp, que é o L deslocado em 4 posições à frente. E foi retornado true. Então, aparentemente, o nosso código está funcionando, certo? Vamos verificar isso, então? Vamos utilizar aqui a biblioteca do Hypothesis, então. E para isso, a gente precisa estar utilizando alguns imports importantes. Eu vou fazer eles aqui. Do Hypothesis, a gente tem que importar uma função que vai ser o nosso decorator, que é o given, e a gente também precisa de uma estratégia aqui que eu já vou mostrar o que é. Então eu vou importar esse objeto strategies e vou chamar ele de stg para ficar com o nome mais curto. Aí imagina que a gente quer testar, eu vou criar aqui uma função, eu vou usar minha colinha na verdade aqui. Imagina que a gente tem esse seguinte teste, a gente quer testar a encriptação e a decriptação dado uma chave fixa. Então a gente não varia a chave, a gente sempre usa o 20, mas a gente quer testar para textos variados. Então como que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o @given, então a gente vai usar esse decorator, e a gente tem que passar a estratégia para ele gerar esse argumento, para ele retornar esse argumento que vai ser colocado nesse S. Para isso a gente vai usar o ST, e qual que é a estratégia? Como o argumento que a gente precisa é um texto, a gente vai estar variando o texto, a gente vai pegar um text, certo? Com isso aqui, a gente já tem um teste bem básico. A gente só não pode esquecer de estar importando aqui o encrypt e o decrypt. Então, from cipher, import encrypt e o decrypt. Se a gente está rodando se a gente rodar esse código agora com o nosso PyTest, a gente vai ver que ele falha. Vamos ver no que ele falha aqui, ó. Olha só. A primeira coisa que ele tentou foi fazer um S igual a 0. Esse foi o valor que o Hypothesis gerou. Foi um valor que ele gerou. E ele encontrou um erro. Por quê? Porque a gente está testando, a gente não garantiu que a nossa função cipher sabe lidar com o caractere numérico quando ele recebe. Então a gente precisa tratar quando o caractere é um caractere numérico. Então a gente de cara já viu aqui o poder do Hypothesis. Talvez no teste unitário a gente não pegaria isso, porque a gente poderia ter esquecido de colocar um teste que testa número, e a gente esqueceu de tratar. E o Hypothesis na lata ele já gerou esse teste. Então a gente só precisa colocar aqui, ó, vou colocar essa função que ela, caso não seja um caractere válido, ele só retorna o caractere. Tá? E dessa forma a gente trata para quando for um número. Então se a gente rodar aqui agora, vou dar um clear para limpar aqui. Opa. PyTest. Olha lá. Opa, agora ele deu mais um erro. O que acontece? Ele tentou fazer um S no 0, que era um número. Provavelmente ele já zerou um 0 e já passou. Mas agora ele deu falha para um caractere especial, para um A com crase.
Só que a gente não está interessado em testar o A com crase. A gente não está interessado que o Hypothesis gere sequência de caracteres que possuam acentuação, porque a gente só quer que a nossa encriptação ela só vai ser utilizada com caracteres sem acentuação. Então o que a gente pode passar? Quando a gente passa o text, ele tem alguns argumentos que a gente pode passar. Um deles é qual é o alfabeto a ser utilizado. Então a gente pode estar importando a biblioteca aqui do próprio Python, que é o string, e dentro desse string a gente tem uma sequência de um alfabeto, que são o alfabeto da tabela ASCII. Então agora a gente limitou o que a estratégia gera. Em vez de gerar qualquer tipo de texto, ela vai gerar textos que estão dentro, cuja sequência de caracteres estão dentro da tabela ASCII. Se a gente rodar o PyTest agora, passou, tá vendo? E aí a gente pode também fazer mais alguns testes. Eu vou pegar a minha colinha aqui, só para agilizar o vídeo. Então, aqui, ó, descomentando essa primeira aqui, a gente tem uma função onde agora a gente fixa o texto, então a gente vai fixar o teste, mas a gente vai variar a chave. E aí a gente pode passar uma outra estratégia para gerar esse i, que seria a nossa chave, que é o min value, então o valor mínimo que ela pode assumir. Esse integer ele recebe um min value e um max, que pode ser gerado, esse integers, né? Então, basicamente isso. E a gente também pode testar as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto a chave estar variando, quanto a nossa sequência de caracteres, o texto. Então, se a gente rodar aqui, e dessa vez eu vou rodar diferente, eu vou rodar com PyTest, mas eu vou passar esse comando aqui, ó, show estatísticas. São algumas estatísticas do próprio Hypothesis que ele mostra pra gente dos testes. Então, se a gente esperar um pouquinho, a gente vai ver que a gente teve alguns dados aqui. Então a gente vê que, ó, para cada um, isso aqui é um settings, tá vendo? É uma configuração de quantos exemplos são executados. E de quantos exemplos o Hypothesis gera. Isso aqui pode ser configurado, a gente pode querer 1000, 10.000, depende do que você precisa, do que é interessante para o seu código. E se a gente for na documentação, eu estou com ela aberta aqui, a gente pode ver mais algumas coisas vou abrir meu navegador aqui sem querer. A gente pode colocar, por exemplo, uma nota, para quando dá um erro, a gente pode colocar um print especial do PyTest. A gente viu as estatísticas já. A gente pode marcar pro Hypothesis gravar um evento que aconteceu no teste. A gente pode pedir pro Hypothesis também ignorar uma condição. E às vezes o Hypothesis ele gera um exemplo que para você não é interessante. Por exemplo, nesse caso o given floats, essa função ele pode retornar um erro que é o de ter um número gerado que não é um número, not a number. Você não quer esse caso, não te interessa, então você faz um assume de que o x ele não é um not a number. E aí toda vez que o Hypothesis gerar um número que não é um número, ele não vai dar erro, ele vai ignorar e vai tentar melhorar o algoritmo do próximo exemplo para não gerar um not a number. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O código está no GitHub. E ficamos por aqui. Se divirtam, usem bastante. Lembre-se que o Hypothesis, o teste de propriedades, ele não substitui o teste unitário. Ele é um complemento para auxiliar a melhorar a qualidade do nosso código, a melhorar a testabilidade, o quanto está a cobertura de testes, né? Muito obrigado, então.